Olá, boa tarde, você que está nos acompanhando pelas redes sociais da Editora Copacesso. Nós estamos aqui diretamente da sede da Editora Copacesso para mais um encontro do projeto Poemas da Cidade deste ano. E hoje, nessa tarde, nós vamos aprofundar o tema Poesia e Cotidiano. Espero que você interaja conosco através das redes sociais, deixe aí o seu comentário, deixe a sua pergunta durante todo esse momento dessa atividade, você pode aí interagir conosco. E você, claro, que está nos acompanhando, não deixe aí, né, de inscrever-se no nosso canal, deixar lá acionar lá o sininho, curtir a nossa página no Facebook, se for pelo Facebook você estiver nos acompanhando. A convidada de hoje para aprofundar este tema Poesia e Cotidiano é a Dalila Teles Veras. Dalila Teles Veras nasceu em Funchal, em Portugal, vive no Brasil desde a sua infância. É doutora honoris causa da Universidade Federal do ABC, UFABC, escritora, editora e ativista cultural. Como escritora, publicou inúmeros livros de poesias, como Fugas e Urgência, em 2022, e muitos outros que depois a própria Dalila pode comentar aí com vocês. Então, ela dirige a Alfarrábio Livraria, editora e espaço cultural em Santo André, desde 1992, cidade onde reside, aqui na querida Santo André. Então, muito boa tarde, Dalila. Seja muito bem-vinda aqui à Editora Copacesso e muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite para aprofundar esse tema Poesia e Cotidiano. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Leonardo. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada ao Jerônimo, meu fiel escudeiro, que foi me buscar em casa, e a todos e a todas, meu boa tarde. Eu comentava agora há pouco que manter um projeto como este o que eu chamo de milagre laico. Não está ligado à religião, mas é um milagre manter durante tantos anos um coletivo com pessoas atuando. Além disso, é também um fato político, uma atitude de resistência que é também política. E resistir nos tempos tanto desmonte como os nossos, estes que nós atravessamos no Brasil, é algo da maior importância. A gente não pode se trancar, se calar. Nós temos que... E a arte tem esta função também de denúncia, de apontar reflexões sobre o cotidiano. Então, foi assim que eu aceitei o convite do Leonardo. E eu aceitei pelo seguinte: primeiro, porque o cotidiano é uma das minhas preocupações desde que há 40 e tantos anos atrás eu publiquei meu primeiro livro de poesia. Já são mais de 20 livros, e alguns de crônica, outros são diários literários, alguns de ensaio memorialístico. E há sempre, da minha parte, ao escrever poesia, uma tendência a me envolver com os problemas humanos, problemas da cidade onde eu vivo, de qualquer cidade onde eu esteja. A cidade grande, desde o século XIX, desde Baudelaire, tem sido grande interesse dos poetas, né? Porque ali estão os conflitos todos do nosso tempo, né? E se a gente observar com calma a vida de uma cidade, o que acontece ao nosso redor, a gente vai perceber que tudo ali é motivo para a poesia. Esses dias eu fiz um poema de uma nova série que eu estou fazendo, porque eu fui buscar uns óculos, esses óculos que eu estou usando, e um rapaz da loja gentilmente me ofereceu um vasinho com orquídeas. E desço eu lá pela Oliveira Lima, um lugar onde passam muitas pessoas, e eu me senti estranha caminhando com um vaso de orquídeas aqui na frente, né? E foi uma experiência engraçada. Eu me perguntava o que eu represento aqui com este vaso de orquídeas.
E cheguei em casa e ele virou um poema, porque são esses pequenos fatos do cotidiano, esses estranhamentos, esses incômodos que a gente recebe, esses sustos que a cidade nos dá, que a gente pode transformar em poesia. Mas, na verdade, para quem está interessado ou está começando a fazer poesia, ou que já faz poesia há algum tempo, a gente sempre aprende. Eu não sei nada, faz 40 anos que eu escrevo ou mais. Eu escrevo para publicar, mas antes disso, desde a adolescência, eu escrevi. Então, para quem está interessado, eu gostaria de dizer que não basta, a poesia, ela tem o poder de transformar. E o conto, a Funes está aqui, sabe disso, né? O Jerônimo também. O conto, a crônica, toda a arte literária, ela tem esse poder transformador através da palavra. É preciso que a gente seja, antes de ser escritor, nós precisamos ser grandes leitores. E eu fiquei muito feliz de ter esses livros aqui à minha volta. Eu estou sempre muito bem ao lado dos livros, né? Porque eu sempre digo que antes de ser leitora, antes de ser escritora, eu fui uma leitora voraz, desde que eu me alfabetizei. Então, os livros, eu hoje poderia deixar de escrever sem problema nenhum, mas eu não poderia deixar de ler. Eu tenho sempre muita preocupação em manter a minha visão funcionando, porque eu não consigo me ver sem ler, e ao ler o mundo que está ao meu redor. Que todo escritor coloca no que escreve, não apenas o que ele sente, mas o que ele vê, o que lhe incomoda, o que ele reflete, né? Então, é disso que eu gostaria de falar, mas eu não quero ficar falando sozinha, eu gostaria que houvesse uma certa interação. Eu vou falar um pouco da minha trajetória de poeta, e depois eu nomeei esse nosso encontro de roda de conversa. Eu acho que não é o caso de eu ficar aqui dando uma aula sobre poesia, porque eu não sou professora, e professor, e poesia não precisa de professor. Ele precisa de bons leitores, né? Leitores atentos à tradição, ao que veio antes da gente e ao que veio depois e agora. É preciso estar atento que as pessoas estão escrevendo, como elas estão escrevendo, e a leitura está acima de tudo, porque não há nenhum bom escritor sem antes ter dentro dele uma vivência de eleitor, né? Perdão. As eleições estão de tal forma preocupantes que eu acabei usando a palavra eleitor no sentido de leitor. Muito bem. Leitor também é um eleitor, ele elege aquilo que ele quer ler, ele elege o mundo que ele quer conhecer. De qualquer maneira, estamos sempre elegendo algo para que seja a nossa prioridade de vida, né? Mas foi um ato falho aqui da minha parte. Bem, é o seguinte, eu publiquei meu primeiro livro, eu já tinha 35 anos. Foi em 1982. Esse primeiro livro aconteceu num momento em que eu já tinha caixas, gavetas cheias de poemas. Eu escrevia desde a adolescência, publiquei em muitos jornais de escola, jornais de entidade, jornais do bairro, e depois comecei a tomar conhecimento de jornais literários. E quando eu entrei nesse mundo da literatura, que eu fui à União Brasileira de Escritores, onde eu conheci meu marido, que é também um contista, Valdecírio Teles Veras, de quem eu emprestei o sobrenome literário, eu conheci muitos escritores de verdade, que já
já tinha uma trajetória de vida como escritor muito grande, e eu achei esse mundo encantador e percebi que eu queria ser uma escritora também. E, a partir daí, eu me dediquei à escrita, sim, mas à leitura cada vez mais aprofundada e interessada em saber como é que os outros escreveram antes de mim, como é que eles estão escrevendo hoje, né? Isso resultou numa biblioteca monstruosa que eu tenho em casa, ao longo de tantas décadas, juntando livros, e ao fim e ao cabo, para eu saber que nunca sei nada, desde o grego lá, antes de Cristo, né? Então, a gente de fato nunca sabe nada. Todo dia é uma epifania você abrir um livro que você ainda não leu, ou até que você já leu, e dar com algo que tinha escapado na primeira leitura, algo que te toca profundamente como escritora, e você perceber que você ainda pode avançar um pouco. A gente sempre pode avançar. Eu digo muito aos escritores iniciantes que não precisa de ter medo de uma coisa, a mais importante: cortar e refazer. Escrever é também cortar, é diminuir, é perceber o que está sobrando, as gorduras do texto, principalmente em poesia. Ela não precisa dizer tudo, ela tem que insinuar algumas coisas, ela tem que deixar para o leitor um campo aberto para que ele também complete. Poxa, ela não disse tudo, mas eu gostaria também de perceber aqui alguma coisa da vivência pessoal dele. O Otávio Paz, que é um pensador, um poeta mexicano, prêmio Nobel de Literatura, e ele diz que o leitor é também um escritor, na medida que ele complementa aquele pensamento do que está escrito ali. Ele torna-se um outro escritor também, né? E o Mário de Andrade já dizia também que o texto só se completa esteticamente com o leitor, né? É o leitor que vai fazer daquele texto algo que possa ficar ou não. É esse leitor que vai dizer, é esse leitor que vai dizer para uma outra pessoa: olha, esse texto é muito bom, leia. E assim as coisas vão acontecendo. A gente nunca sabe quem vai ficar. Aqueles que estão escrevendo no nosso tempo, alguns a gente até desconfia, mas a gente não sabe exatamente quem ficará para a posteridade como escritor. É o tempo que vai peneirar isso, né? A gente que já nasce pronta, explode aí no meio literário, são raros esses casos. Eu não nasci pronta e nem estou pronta. Estou sempre pronta a refazer, a testar novamente, a ver se eu posso fazer melhor. A cada livro vem esse desafio. Será que eu dei o meu melhor? Será que eu não poderia fazer um pouco melhor? E, geralmente, eu fico gestando um livro um bocado de tempo. Eu não acabo de escrever e publico. Então, esse livro que eu publiquei agora, há 2 meses, chamado Fuga e Urgências, pela Alfarrabe Edições, a capa é da minha filha, Isabela Veras, e o miolo é da Luzia Maninha, que trabalha comigo lá na Alfarrabe Edições e Livraria. É um livro muito bonito, com capítulos separados, um papel diferente, mas é um livro, na verdade, são 3 livros, que ele nasceu em 2017 e foi se transformando em séries diferentes. E uma hora eu pensava que ele seria dessa maneira, mas depois eu percebi que poderia ser desta outra. Aí eu fui juntando outras séries de temas, e eu gosto de pensar em um livro como um todo, não como uma
uma mera antologia, juntar ou coletânea, juntar poemas. Eu gosto de dar uma unidade a esses poemas. Eu gosto que ele tenha que ele seja um todo, que ele pegue o livro e fala, poxa, isso aqui foi realmente pensado como livro. E como é que ele foi pensado? Eu comecei a fazer alguns poemas de uma série aqui que eu denominei Tempo em Fuga. Por que Tempo em Fuga? Porque na minha idade o tempo já nos foge, né, Passunti? Então a gente começa a ter uma consciência muito forte da finitude, da morte, assim, as coisas se findam. E quando a gente é jovem, a gente se acha eterno, né? Ninguém pensa na morte, ninguém. Então, foi uma série de poemas, os quais eu usei mais uma reflexão metafísica sobre a existência, sobre o tempo, que é uma temática que me interessa muito. O meu livro chama-se, o meu primeiro livro, esse que eu publiquei com 35 anos, o título é Lições de Tempo, ou seja, a questão do tempo, que tem a ver com a cidade, que tem a ver com a nossa relação com o dia a dia, sempre foi uma temática que me interessou, né? Então, neste livro, ele começa com duas séries diferentes. Uma série desse Tempo em Fuga que eu vinha trabalhando desde 2017, e que primeiro foi enviado para uma antologia em Portugal, saíram 11 poemas nessa antologia, e eu tinha que mantê-los inéditos até a antologia ser publicada. Eu fui guardando, depois eu ampliei e fui deixando lá no cantinho. Depois, em 2020, veio o que todos nós sabemos, uma peste que veio mudar todas as nossas vidas, que nos confinou, que nos modificou. E nesse primeiro ano, que foi o ano de 2020, impactada com o que estava acontecendo, com os mortos aumentando cada dia mais, confinada na minha casa. Eu tive o privilégio de poder ficar confinado, ao contrário de pessoas mais jovens que tiveram que continuar trabalhando, que se contaminaram com o vírus. Quer dizer, eu posso me considerar uma pessoa privilegiada, que não foi contaminada com o vírus. Eu, meu marido, nos resguardamos durante 2 anos e tal. E isso, é claro, modifica a gente, e eu consigo perceber na poesia as marcas desse tempo, um tempo de exílio, né? A gente se exilou e passou a refletir sobre isso, né? Então, espelhados aqui, vem uma série de 24 poemas que falam da pandemia, e das tragédias, e dos mortos, e da indiferença de alguns, enfim. E nesta parte, aqui vem em itálico e aqui vem numa letra normal, com negrito no título. Esses não têm título, são numerados de 1 a 24, e esse tem título, mas também são 24. Então, 2 em cada página, e cada um pertence a uma série diferente, a preocupações diferentes. No final, vem outro capítulo que eu vinha construindo já há algum tempo, desde que eu completei 70 anos. A cada ano, no meu aniversário, eu fiz um poema. Então, começou em 70, eu já tinha um outro poema, depois, quando eu fiz 71, e eu chamo 71 Testemunho. É um testemunho daquele momento meu. E eu denominei essa série Primeira Pessoa do Singular. Por que primeira pessoa do singular? Raramente, e eu falo individualmente, eu não falo na primeira pessoa, eu falo numa pessoa neutra, um outro eu mesmo, mas eu estou sempre lá. Eu falo na terceira pessoa. Para que, uma coisa que eu adotei há muito tempo, eu me tirei da zona de conflito do poema,
e fico observando aquele poema como se eu fosse a leitora, né? Então, o meu poema é meu. Esse não, esse eu falo na primeira pessoa do singular. Eu. Porque sou eu que estou ali falando sobre mim e sobre o fato de envelhecer e o fato de encarar o meu tempo, né? Da forma como eu aceito as mudanças enormes que ocorrem, que às vezes eu fico preocupada em não poder acompanhá-las, tão rápidas são elas, né? Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma série de poemas totalmente diferentes dos que eu fazia antes. Eu sempre tentei fazer um poema conciso, sempre tentei me filiar a uma corrente poética que gosta de dizer muito em poucas palavras. Não é fácil. Escrever muito é mais fácil do que escrever pouco e querer dizer bastante. Então, eu tenho me esforçado muito ao longo desses anos todos, 40 anos fazendo poesia, em uma preocupação em ser concisa. E eu hoje estou fazendo uma nova série que surgiu assim, por acaso. Eu, de repente, me vi fazendo um poema longo e com versos longos também, e não mais com aquela preocupação de ser tão concisa, mas sempre vigiando a linguagem que eu utilizo. Essa linguagem precisa ser vigiada, ela precisa fugir do lugar comum, ela precisa ser criativa, ela precisa usar da palavra mais adequada e que mais possa chegar ao leitor. Não que eu pense no leitor na hora de escrever, nunca pensei, não sei quem pode ser o leitor. Pode ser o rapaz que coleta o lixo na minha rua, que seria uma honra tê-lo como leitor, como pode ser o carteiro da minha rua, que é um leitor meu e que me deixa muito contente, agora está de licença, mas ele me pedia livros e lia muito. Então, cada vez que vinha um livro para mim, ele me perguntava, e aí, de quem é? Puxa, desse escritor eu já li e não sei o quê. Então, qualquer leitura me honra muito. Eu acho que o melhor prêmio para quem escreve é justamente saber que alguém te leu, que entendeu, e que compreendeu, e que completou aquilo que você disse, né? Para mim, esse é o meu retorno. Se alguém guardar um verso sequer de um poema meu, eu já me darei por muito satisfeita. O nome pandemia e o vírus Covid raramente aparece. Ele aparece com outro nome. Quem lê qualquer um desses poemas saberá, sabendo o ano que ele foi escrito e as coisas que eu estou abordando, que eu estou falando disso, né? Vou escolher um aqui curtinho. Noite Urbana seria o título, mas ele não tem título, só tem número. Então, esse de número 4 diz o seguinte: noite urbana de estranho silêncio vestida, funesta, asfixiante, intraduzível, cidade trancada, em si, à busca de si. Antevê os sinais e teme. Pelo andar do andor, embate às cegas, vence a morte. Aos que escapam, o rastro de pânico, dor, dores. Ou seja, é um poema para ser lido e refletido. Estou falando das dores, do pânico, do exílio, da cidade com aquele estranho silêncio. Lembra quando a cidade parou e você abria a janela ou a porta e não via ninguém na rua? Então, essa era a sensação de quem estava neste exílio, de quem estava preso em casa e sabia o número de mortos
aumentado diariamente. Eu comecei a série com este poema que, no momento em que eu estava muito assustada. O poema diz o seguinte: enganoso este abril, falseia o azul enquanto espalha cheiro de morte no café da manhã, à hora do almoço, servido no jantar. Morte, mortos, mortos sem nome, mortos sem rosto, mortos números. Quem eram? O que faziam? Quem o chora? Apenas corpos, desnudos, etiquetados, mortos sem direito a nenhuma companhia, sem flores nem velório, sem o afago do ser amado, sem o sagrado direito ao rito de passagem, sem mais nada que os configure humanos. O noticiário fala de óbitos, através de números e estatísticas, e do quanto comprometerão a economia, como se falasse da produção em série de uma linha de montagem qualquer. Mortos, mortos. Este foi o primeiro poema da série, assustada com aqueles caminhões frigoríficos onde os corpos eram jogados e amontoados para depois serem enterrados coletivamente. A gente tem uma memória muito curta e é preciso que isso seja registrado. O horror que foi esta pandemia no Brasil, que matou mais de 600 mil pessoas e cujas autoridades governamentais, que deveriam vir a público diariamente e demonstrar alguma compaixão para os familiares destes mortos, fez exatamente o contrário. Os esqueceu, os subestimou, não querendo tocar nesse assunto, fingindo que ele não existia. Era apenas uma gripezinha que acabou matando 600 mil brasileiros, né? Então, neste pequeno espaço de 24 poemas, eu abordo os meus sentimentos diante de uma tragédia dessas. E não só eu, a cada dia eu vejo que sai um livro novo, antologias. Eu reuni uma série de pessoas, 21 pessoas, poetas que estavam ao meu redor, e nós fizemos uma antologia que foi publicada no ano passado e que também é sobre a pandemia e não fala diretamente de vírus nem de Covid, mas todos os poemas ali foram feitos durante a pandemia. São poemas, são contos, são, enfim, trabalhos artísticos também, que foram feitos com essa preocupação de registrar esse momento, né? Eu acho que eu já falei demais, e como nós estamos numa roda de conversa, eu gostaria de abrir para que a gente conversasse. Eu conheço 2 pessoas aqui, três. Aqui está meu amigo Gilberto, que faz parte do catálogo Alfarrábio, escritor dos melhores, residente em São Caetano. Está o Pafunde, Gilberto Pafunde, antigo companheiro de letras, que ainda está na ativa, não é? Aqui está o Jerônimo, de quem eu já falei no início, que também é escritor, contista, e que me confidenciou agora, que está lançando um livro novo e cuja abordagem eu gostaria que ele falasse aqui também, porque eu achei da maior importância. E eu não estou aqui apenas para falar de mim, estou para ouvir também de vocês. Gostaria de saber notícias de vocês. Nossa, estou com vontade de falar. Não? Ele está guardando as memórias. Você vai pegar um improviso aí? Você vai pegar um improviso? Não, falando que eu já
escrevo desde 2004. Antes disso, eu escrevia também, mas publicava em revistas, jornais e antologias. O primeiro livro individual, sozinho, eu publiquei em 2004. E é esse aqui, Tramas e Dramas da Vida Urbana. Esse aqui é a segunda edição dele. O primeiro foi em 2004, essa é a segunda edição. E o último foi a Janela da Liberdade, está na segunda edição também, é um infantil. E agora eu estou preparando o terceiro livro, que se chama de crônicas, que se chama Antes que Falhe a Memória. É bom registrar, né? Daqui a pouco ela vai embora, né? Já É tô, isso mesmo. o Jerônimo e o Leonardo estão se preparando, acho que em setembro fica pronto. Para quem não sabe, o Pafunde é jornalista, Só que trabalhou no Diário do Grande ABC, no Estado de São Paulo, foi um cronista, é cronista, e tem muito que dizer ainda, com certeza. Você está aposentado como jornalista faz tempo. Agora, A gente nunca como se escritor aposenta, né? alternativo, né? A gente deixa de ganhar dinheiro, mas a gente continua escrevendo, né? Continuei escrevendo, nunca parei de escrever. E leio bastante também, não paro de ler também. Leio tudo. Se a gente para de ler, a gente não escreve mais também, porque a Um monte leitura de livro em casa, cutuca muito a gente, né? de vez em quando eu pego um seu para ler, Opa, muito obrigada. pego o Jorge Amado, Uhum. de que eu sou fã, Claro, eu sou fã há muito tempo, que bom. já faleceu, mas eu gosto muito dele. Uhum. Mas quem é que não gosta? Jorge Amado. Ó, outro fã do Jorge Amado ali. Eu conheci ele, fiz entrevista com ele, cheguei a fazer entrevista Olha só. com ele quando ele vinha para São Paulo para lançar livro, né? E tinha um irmão que morava aqui. E eu ia lá para E entrevista. eu vi o Jorge Amado acho que 2 vezes na minha vida. Uma delas, eu me lembro bem, foi no Congresso de Escritores, promovido pela União Brasileira de Escritores em São Paulo, da qual eu era diretora à época, em 1985. Foi um grande momento, havia lá todos os grandes escritores do país, e o Jorge Amado estava lá, firme e forte. Às vezes, quando ele vinha para cá para lançar E na livro, minha livraria eu fiz uma homenagem a ele, eu uma vi escultura do Ricardo Amatazzi, linda escultura, que foi inaugurada pela Zélia Gattai, quando ela veio ao ABC e esteve lá para inaugurar essa escultura. A gente precisa lembrar mais dos nossos escritores, a gente precisa homenageá-los, e são muitos, e são tantos, tão bons. Eu tenho muita angústia quando eu entro numa livraria. Não sei se acontece isso com vocês, e vejo aquela primeira mesa, aquela primeira estante, com nomes que eu nunca ouvi falar na minha vida. Best-sellers americanos, principalmente, e a garotada hoje lê muito esses. Que vieram na onda do Harry Potter, na onda do. Nada contra, eu acho ótimo, é a geração deles e tal. Mas se você quiser encontrar um escritor brasileiro, você tem que ir na prateleira lá do fundo, muitas vezes no pés do chão, que eu não consigo mais me abaixar, ficar de joelhos para ler. E se essa literatura for poesia brasileira, bom, aí esquece. Aí vai ter uma prateleirinha com 3 ou 4 livros lá, e olha lá. escondido. Então, nós como escritores também temos esse dever, como você já fez, como o Gilberto já fez, não sei se o Jerônimo faz, de as escolas, falar dos escritores brasileiros, não só de nós. Olha, escritor não é apenas aqueles que já morreram e são consagrados. Existem milhares de escritores no Brasil, excelentes escritores, fazendo coisas muito boas. E é preciso conhecer essas pessoas, é preciso. E eu não vejo ninguém ir a uma livraria perguntar, a não ser quem já escreve, eu queria saber o que você tem de novidade de literatura brasileira. Né? É muito difícil a gente prestigiar a nós mesmos, prestigiar a nossa língua, que é uma língua falada por 200 e tantos milhões de habitantes em 8 países diferentes, né? Então a gente precisa tratar com maior carinho a língua, porque o escritor é o grande guardador da língua, é o grande guardião
desse tesouro que nos foi legado e que é constantemente modificado pela língua do povo, mas que é um patrimônio que é a língua portuguesa. Como já diziam os antigos, como o Fernando Pessoa repetiu e como o Caetano Veloso repetiu em música, minha pátria é a minha língua. Né? E já que ela é minha pátria, eu preciso respeitá-la quando eu escrevo. Né? Porque nós sabemos hoje, uma facilidade muito grande que não havia na minha época, quando eu publiquei o primeiro livro. Nós não tínhamos meios reprodutivos de fazer até em casa um livro, se a gente quiser hoje. Você imprime no computador, se você tem noções de encadernação, você faz. Você vai em uma gráfica, você pode publicar um livro apenas, levando o arquivo. As dificuldades eram muito, muito maiores. A gente tinha que contatar um editor, esses textos passavam por um processo todo manual, né? De tipografia, que eram os tipos móveis que eram colocados em cada parte. Então, tudo era moroso, né? Hoje, um escritor de 18 anos traz uma pasta debaixo do braço, vou publicar, e achando que ele está pronto para publicar, porque é muito fácil mandar o livro numa gráfica. A gente levou anos, né, como você disse, para publicar o primeiro livro, depois de você ter escrito tanto em jornais, tanto, e depois, não, agora eu vou escrever o meu. Né? Eu acho que a maioria da minha geração, e uma que veio depois, eu não sei se é o meu que está fazendo esse barulhinho, mas eu já, discretamente, eu vou desligar. Então, é esse respeito que a gente tem que ter por aquilo que coloca neste objeto que tem quase 2.000 anos, através de diversos formatos, desde o papiro até a tecnologia moderna, e é preciso respeitar a história de um formato como esse, que não vai desaparecer com o e-book, não vai desaparecer com os meios de reprodução tecnológicos, ele vai permanecer, porque pode daqui a pouco ser cortada a energia aqui do prédio, nós vamos pegar nosso livrinho, vamos pôr embaixo do braço e sair com ele e ler onde a gente quer. Então, essa coisa da juventude dizer, eles já nasceram, claro, com o chip implantado na cabeça, e o computador é tudo para eles, mas eles vão chegar um momento que vão perceber que o computador é tão útil quanto o livro. Eles vão ter que caminhar juntos. O aprendizado no computador não é o mesmo aprendizado do livro, não é. Tem aquela luzinha que mexe um pouco com o teu cérebro e você tem que ficar ali, você não volta a página, até volta, mas é diferente. A velocidade que ele exige da leitura não é a velocidade que não é exigida por um livro. Um livro não pede a você para que ele seja lido rapidamente. O livro está ali para ser lido devagar. E a gente precisa aprender, reaprender a fazer as coisas mais devagar. Porque o tempo de hoje existe uma velocidade que não é compatível com os seres humanos. As pessoas começaram agora, depois da pandemia, a trabalhar em casa. E eu conheço muitas pessoas que estão trabalhando 12 horas por dia e mais, depois que começaram a trabalhar em casa. Não só porque os patrões acham que você está em casa e pode usufruir do seu trabalho durante 12 horas e mais, e você arcando com todas as despesas de eletricidade, de seu tempo, do aparelho, do computador e essa coisa toda. Então, o trabalho precarizado levou, ao lado da tecnologia, levou a gente a acreditar que precisa correr de uma maneira enlouquecida atrás de qualquer coisa, inclusive atrás do conhecimento. Conhecimento ninguém adquire com velocidade. Conhecimento leva tempo. Ler leva tempo. Porque ler é também pensar. O ato de ler
é um ato solitário. Ele precisa de tempo, precisa de uma reflexão depois da leitura, né? Esse aprendizado nunca tem fim. E os livros também nunca têm fim, porque a cada dia são editados novos e você ficar naquela angústia de querer ler tanto, e não consegue, claro, como eu, não consigo ler todos os livros que eu compro. Mas, pelo menos, uma olhada, leio a orelha do livro, leio um capítulo, leio meia dúzia de poemas, enfim, de contos, leio um conto, alguma coisa. Ele não vai para a prateleira sem ele ter, pelo menos, sido examinado e curtido, porque o livro tem um cheiro. Ele tem um cheiro. Se me permite? Claro, Terminou? eu estou esperando. Prazer em revê-lo. Igualmente, Gilberto. Prazer em revê-lo aqui. É um prazer. Obrigado pelo convite. Sobre isso que você está dizendo, eu diria que o livro deve ser saboreado, não é? E você estava falando sobre o nosso idioma, como dizia o Saramago, nossa portuguesa língua. Nossa portuguesa língua. Eu li uma vez isso num dos livros dele, não me recordo agora. Aliás, viva o Saramago, 100 anos dele este ano. Está sendo comemorado no mundo inteiro esse centenário. Já foi ou ainda vai ser? Vai ser em outubro. Então, num dos livros dele, eu li essa expressão que ele usou. Eu nunca esqueci. E sempre que posso, eu me lembro dela e cito. Nossa portuguesa. E você estava falando sobre os poemas que você escreveu durante a pandemia, que, aliás, ainda não terminou, né? Claro que não. A minha máscara está aqui, eu só tirei agora para falar, mas eu não deixei a máscara. A minha está aqui também. É que ainda hoje estão morrendo 200 e tantas pessoas por dia. Não é pouco. 250, 260, né? Uhum. É que a coisa foi banalizada e ninguém mais comenta. Não dá mais manchete, não dá mais ibope, né? Não há mais mas se você entrar para consultar, para pesquisar, o Jornal Nacional todo dia. Ainda estão morrendo 250, 270 pessoas por dia da mesma doença, o que não é normal. É um absurdo, né? Mas como a gente veio, né, de 2 anos atrás, do período que você estava citando, que chegaram a morrer quase 2.000 pessoas por dia, 1.500, 1.800, né? Chegou uma vez a 4.000. Não é? Por dia. Por dia. Não é? Então, hoje, tá só apenas 250, 270, como se isso não fosse nada. Né? Só que no início, quando chegou a 200, puxa, 200 pessoas por dia. A gente, quer dizer, como você disse, normalizou, banalizou. Exatamente. Como se fosse pouca coisa, não é verdade? Mas ainda morrem no Brasil, estou dizendo só no nosso país, 250 pessoas, ou mais, em torno de, né? 270, 270 pessoas por dia vítimas do Covid. Quando atingiu 666 mil mortos, né? Eu me lembrei dos 666, que no Evangelho é um número... Da besta. Exatamente, não é? Eu até fiz uma frase, publiquei no Facebook, mandei para algumas pessoas. Então, isso foi em maio, final de maio. De 2020. Não, agora. Quando atingiu 666 mil mortos. Ontem estava em 681 mil e uns quebrados. Ou seja, desde que atingiu 666 mil, já se foram mais 15 mil pessoas. Olha só. É a população de muita cidade interior, não é? Então, você estava citando os poemas que você fez nessa fase, 2 anos atrás, no auge, né, da pandemia, que foi aquela calamidade toda, né? Quando a gente ainda não tinha vacina, não é? Exatamente.
E eu também escrevi um poema sobre esse tema. Se eu soubesse, Eu nem sabia que você fazia poema Não, também. mas eu não faço. Conheço artista, mas de poeta É que não tá, conheço. eu não, isso que eu queria dizer, eu não sou poeta, né? Eu não sei escrever rimando. Eu me dou muito melhor na prosa, né? Contos, Mas quem te disse que poesia que sabe? conto, de preferência, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente. E eu me sinto muito mais à vontade escrevendo em prosa, que é a minha praia, principalmente os contos. E ultimamente eu tenho escrito muito mais crônicas do que contos. E faz Sabe? muito bem. E faz isso muito estou bem. gostando e estou me dando bem. Tenho escrito muito mais crônicas do que contos. Mas, há 2 anos atrás, no auge dessa coisa terrível, eu me arrisquei a escrever um poeminha falando justamente sobre essa temática. Não sei, né? Depois que eu repito, eu não sou poeta, né? Até quando o Cláudio Noronha me convidou, acho que foi o ano passado ou retrasado, que a Copacesso ia lançar, como faz todos os anos, né? A antologia poética e tal, né? Ele me convidou para entrar, eu falei, poxa, tinha que ser algo inédito. Eu tinha lá engavetado 2 ou 3 do passado, sabe? Tem uma que eu sei até decor de cabeça, uma fase que eu estava muito apaixonado, sabe? que eu escrevi, essa eu sei decor, essa eu sei de cabeça. Mas tinha que ser algo inédito e tal, né? Eu falei, Cláudio, eu não tenho poesia, né? Escreve alguma coisa inédita para você participar e tal, né? Aí eu me arrisquei e escrevi, não essa que eu estou citando. Eu escrevi, depois que eu escrevi, eu mandei para ele e tal, eu falei, poxa vida, não vai se encaixar no trabalho que vocês estão produzindo. Isso aqui não é uma poesia, isso aqui é mais uma crônica, né? Eu fiz uma rimazinha aqui, outra ali, então eu falei, poxa, mas não saiu uma poesia. Isso aqui está muito mais para crônica, enfim, não é minha praia. Mas, há 2 anos atrás, no auge da pandemia, eu me arrisquei, eu escrevi um poemazinho justamente sobre essa temática, sabe? Se eu soubesse, até teria trazido aqui para... E crônica, não saiu nada? Para compartilhar. Sobre essa temática? Crônica, não lembro se eu escrevi alguma coisa. Que Gilberto é um mestre do cotidiano. Ele observa com muito humor o cotidiano. Então, os costumes, as falas, ele aborda isso com muito humor. Aliás, essa semana acabei de escrever você sempre dizia que é esse estilo, se é que eu posso chamar assim, né? Desculpa a pretensão, né? Mas você falava que a minha linguagem era muito abeceana, né? Abeceana, Eu acabei de escrever que eu cito, né? Eu vejo o ABC. Bem regional mesmo. Estava de São Bernardo, o personagem morava em Diadema, aí conheceu uma menina que morava em Mauá, aí eles foram, o primeiro bate-papo rolou em São Bernardo, onde eles se conheceram, sabe? Enfim, eu lembrei de você, que você falava, é muito abeceano, que você dizia, né? Eu acho que ele acrescenta muito, e eu acredito, eu tenho uma biblioteca lá na livraria, com cerca de 1.500 volumes, não sei exatamente, porque já fugiu o meu controle, de poetas, de escritores, de ensaiistas, de teses acadêmicas sobre o ABC ou de pessoas do ABC. Mas é rara a literatura como a sua que é possível ver o ABC. Aliás, eu já levei textos para várias ocasiões, com mostras no Sesc São Caetano e outras oportunidades, que mostra o cotidiano, principalmente da cidade dele, São Caetano. Mas veja, eu queria deixar uma coisa muito clara, que não é isso que faz uma literatura ser regionalista ou não. Não é isso. Ela está longe de ser regionalista. Quando ela extrapola... Nem bairrista, né? Nem bairrista. Quando ela extrapola o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, ela trata de questões humanas e universais. Então,
eu rejeito para mim, para meus companheiros que escrevem aqui no ABC, o rótulo de regionalistas. Eu não conheço nenhuma literatura que seja chamada ou pudesse ser carimbada de regionalistas. Os bons, que são bons, se inserem na centralidade da literatura brasileira. Eu conheço pessoas aqui no ABC que já estão inseridas na centralidade da literatura do ABC, ganhando prêmios prestigiadíssimos aí, em palestras, essa coisa toda. Alguns, eu tive a felicidade de editar pela primeira vez, né, alguns deles, mas eu não vejo na literatura deles o regionalismo que, às vezes, querem algumas pessoas rotular. Né? Você mesmo, eu não acho que você é regionalista. Eu acho que você fala de pessoas que vivem em um determinado lugar, que pode ser identificado por quem é do lugar. Mas quem não é do lugar é um lugar parecido com o dele, lá no outro lado do Brasil, enfim. Né? Então, quando você fala das questões humanas, você é tão regionalista quanto Shakespeare foi da Inglaterra, então, há 500 anos atrás. Né? Então, eu acho que é a mesma coisa. Se você tem essa capacidade de lidar com a língua, para que ela fique, para que ela fale do humano, não envelhece e nem é deste ou daquele lugar. Né? É literatura, simplesmente, é a arte literária. Dalila, tem umas interações aqui. Ah, é mesmo? Que legal, eu estou vendo aí. Deixa eu não sei se você consegue, Dalila, acompanhar. Aqui, eu separei aqui dois comentários e tem duas perguntas aqui. Leia para mim, por favor. Tá bom. O primeiro comentário aqui, ó. Eu também não nasci pronto, por isso estou aqui. Muito bom. Parabéns, Copacesso, parabéns, Dalila. Tá colocado, é desarmamento infantil, mas é o Eurico Jardim, esse comentário. A Inês, eu conheço o Eurico. A Inês Galagnovic, que é lá do Sindicato dos Bancários do ABC, ela está dizendo que a PCEF, que é a associação lá da Caixa Econômica, lançou um livro, Somos, que traz depoimentos de bancários e bancários da Caixa neste tempo de pandemia, sobre aquilo que você estava falando agora há pouco ali, Dalila. Uhum. E tem também aqui, o Marco Arroio está te perguntando aqui, ó, poetizar o cotidiano ou poetizar a luz do cotidiano não é uma forma de politizar a poesia e poetizar a política? Como se dá essa relação de poesia e política à luz do cotidiano? Qual a sua opinião? Marco Arroio. Olá, Marco. Obrigada pela sua participação. Eu diria que escrever um poema de amor é um ato político. Todo cidadão é político. Se formos exercer o nosso papel de cidadãos, nós estamos fazendo política no nosso dia a dia. Tudo é política. A sua relação com o seu vizinho de residência é política. A sua relação com o seu patrão é política, porque ele é capitalista e você eventualmente pode ser socialista ou não. Um empregado nunca é capitalista, mas há empregados que pensam que são e usam o discurso do patrão. O sonho ser. O sonho ser, né? Falta um pouco essa noção de classes e de cidadania. O trabalhador é o trabalhador. E ele não pode ter um discurso do patrão, que é o capitalista. O ABC deu lições para o mundo nas suas lutas trabalhistas, através dos trabalhadores metalúrgicos, que acabaram depois fundando um partido político de trabalhadores, mostrando essa consciência que eles tinham como cidadãos. E as pessoas confundem a militância cidadã com a militância partidária. É outra coisa completa. Você é político, mas não precisa necessariamente ser de algum partido. Você faz política no seu dia a dia, na escola do seu filho, reivindicando melhorias. É um ato político.
quando você vai fazer uma reclamação na prefeitura dizendo que a sua rua está esburacada, com esgoto à vista, é um ato político e cidadão, sobretudo. A poesia nunca é um panfleto político. Se ela é panfleto, ela não é poesia. Ela é apenas panfleto. Eu sou política em vários poemas, explicitamente política, mas eu não cedo ao panfletarismo. Eu não estou a serviço de uma causa meramente partidária. Eu não sou contra os partidos. No nosso sistema eleitoral, nós precisamos dos partidos, que são nossos representantes. Ou mudamos a forma de governo, ou aceitamos essa forma que está aí. Os perdedores não suportam essa forma, sabem que vão perder e não suportam, querem dizer que essa forma não vale nada. Não, é a única forma que a gente tem eleito dezenas e dezenas de pessoas, centenas de políticos através do voto popular, não é? Você pode colocar a pergunta novamente do Marco, que eram duas questões que ele colocava. Poetizar à luz do cotidiano não é uma forma de politizar a poesia, e poetizar a política, eu não gosto da palavra poetizar, que leva a uma coisa edulcorada dos poemas. O poema não precisa ser necessariamente romântico, o poema não precisa ser necessariamente meloso, o poema pode falar de qualquer coisa, e até de política, desde que ele não descuide da palavra literária, que é uma arte. É preciso saber transformar isso em literatura, seja o tema político ou não, e sempre é político. Falar de amor é um ato político. Assumir o amor hoje, no momento em que o Brasil virou um país armado, armamentista, a população está com milhares e milhares de armas nas mãos, todos os dias a gente vê alguém, a gente tem notícia de alguém que tem uma arma no carro e atira por qualquer besteira, que invade uma festa de alguém que tem simpatia por um partido político e ele é morto ali na sua festa de aniversário. Mata-se por qualquer coisa, né? Então, nós estamos vivendo um momento que é preciso ser político no sentido de ser cidadão. E o escritor tem esse direito de se posicionar como escritor, como pessoa que lê, como pessoa informada, como cidadão que reivindica. Há escritores que preferem ficar no seu cantinho, escrevendo ficção, sei lá o quê, e eu tenho o maior respeito por eles. Mas também, o Gilberto mencionou aqui Saramago, que é meu grande mestre, e que praticou também a poesia, tem 2 belíssimos livros de poesia, mas foi, sobretudo, um ficcionista, mas ele ficcionava uma realidade que jamais ele abandonou. Ele foi coerente com a sua ideologia desde o começo, e nem por isso deixou de ganhar o Prêmio Nobel. Por fazer política, por estar presente em todos os momentos difíceis da humanidade, quer seja lá no México, quer seja na Índia, lá estava a presença dele, a voz dele, para se posicionar. Eu sou uma escritora posicionada como pessoa, como cidadã, eu me sinto na obrigação de me posicionar, de passar para as pessoas que eventualmente não têm informação, as informações que eu consegui elaborar, que eu consegui juntar, acumular. Mas também para os que acumularam e poderem refletir junto com as minhas, até para discordarmos, que é muito saudável discordar. Eu não gostaria de estar sempre com a ideia de ter a verdade, isso é muito chato, né? É importante também que eu dialogue com pessoas que pensem diferentes de mim. Mas hoje nem sequer isso é possível fazer. Hoje você é diferente de mim, você é contra mim, então eu não quero saber, né? E é um momento muito difícil, muito delicado, e que é preciso realmente, mais do que nunca, a gente se posicionar. Eu me posiciono.
e não acho que a minha poesia seja uma poesia panfletária ou atrelada a qualquer partido político. Dalila. Jorge Ivan, lá do Litoral. Opa! Há muitos anos tenho vontade de conhecê-la, pois li alguns poemas seus e o escritor Antônio Posidônio Sampaio falava muito bem de você e de sua obra. Ele completa. Ele tinha me prometido apresentar-me a você, mas infelizmente morreu antes de visitá-lo em Santo André. Agora eu estou tendo esse prazer. Que coisa bonita, Jorge, você me lembrar de um companheiro inesquecível, que foi sócio no escritório da advocacia do meu marido durante 50 e tantos anos, que nos deixou há uns 5 anos atrás, se não me engano, 5, 6 anos, e que nos faz tanta falta nesse momento. O Antônio Posidônio Sampaio era um escritor, ficcionista, que muito escreveu sobre a região. Ele foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, e eu acredito que a história das lutas operárias, as conquistas sociais, trabalhistas, estão registradas nos livros dele, que, como advogado do sindicato, presenciou, ele, meu marido, Valdecir, também, que já escreveu muito sobre isso, presenciaram as grandes greves no final dos anos 70, começo dos anos 80, as greves que reivindicaram as conquistas trabalhistas, que agora, de 6 anos para cá, foram todas jogadas no lixo. Nós não temos mais direito a nada. O trabalhador não tem mais direito a nada. Mas há alguns que estão satisfeitos com essa perda de direitos que foram tão arduamente conquistados. Então, muito obrigada ao amigo. E se quiser lembrar do Posidônio, venha até a Livraria Alfarrábio em Santo André, que nós temos muitas coisas dele lá e que o lembrarão certamente com muito afeto. Está convidado para um café na Livraria Alfarrábio. Obrigada. Leonardo, posso fazer um comentário? Dalila, respondendo à pergunta anterior, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que é pertinente. O nosso grande poeta Manuel Bandeira, em um dos seus poemas mais famosos, bem curtinho, ele dizia, aliás, atualíssimo. Sempre. Ele escreveu isso lá atrás, nem sei quando, mas... Começo do século XX. Atualíssimo. Do século XX. Vi hoje, não é bem assim, eu vou falar de cabeça, mas é mais ou menos isso, né? Vi hoje na rua, revirando o lixo, né? Um bicho, né? Não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Tem algo mais político do que isso? Nada mais atual. Não é verdade? Por isso que isso é literatura. Esse olhar agudo do cotidiano, ele não fala apenas daquele homem que está revirando o lixo. Ele fala de toda uma situação de pobreza que o Brasil hoje vive, com 33 milhões de seres passando fome, literalmente fome, que são completamente ignorados pelos governantes. Nós voltamos à extrema pobreza de 30 anos atrás. Né? Isso é inadmissível. Um país com toda essa riqueza, ter tantos passando fome. E na época do Bandeira já tinha tantos passando fome. Ele deve ter escrito isso nos anos 30, anos 40, da primeira metade do século XX. Então, por isso que a literatura, feita como arte, ela é universal e não fica datada. Ela pode ser lida a qualquer momento. Não é à toa que o Shakespeare, 500 anos depois, ainda é representado nos teatros, né? E no cinema. Né? Então, você consegue realmente atingir essa coisa da atualidade. Bandeira é meu mestre, viu, Gilberto? O mestre da concisão, que em 4 ou 5 versos
consegue abordar uma questão tão crucial quanto a pobreza e a desigualdade social, em que o Brasil é campeão. Bom, primeiro eu te peço licença, Danila, para, em nome da Copacesso, te agradecer de público por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite, para estar aqui falando com a gente, com os nossos amigos e amigas que nos acompanham aí pelas redes sociais. Eu, particularmente, tenho um prazer muito grande em te receber aqui. Você é uma pessoa que, nós estamos em 2022, eu te conheço há exatos 30 anos. E eu te conheci numa noite em que a gente estava lançando lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC um livretinho que tinha 12 contos, chamado Quem Conta um Conto, em 1992. Esse livreto está lá no meu acervo, lá do Alfarrado. Então, depois eu te acompanhava naquela coluna do Diário do Grande ABC. Então, assim, eu sou uma testemunha de que você, durante todos esses anos, foi uma lutadora aí das artes aqui na nossa região. Então, assim, é com muito prazer mesmo que te recebemos aqui. Obrigada. A Copacesso, aproveitando já para dar um recado para todo mundo que nos vê e nos ouve, a Copacesso é uma cooperativa que publica livros, mas faz mais do que isso. A gente aprendeu aí os meios para publicar e começou a publicar nossos livros e de algumas outras pessoas que foram se achegando e que a gente tem ajudado. Nós temos aqui um projeto de poemas, que é o Poemas da Cidade, já há 8 anos. Essa atividade é parte desse projeto Poemas da Cidade. Todo ano a gente forma um grupo de poetas que define um tema, debate, e depois cada um faz a sua poesia e a gente monta um livro que é lançado normalmente no final do ano. Temos um projeto chamado Prosas Urbanas, que tem uma história engraçada e que o grande responsável está aqui do meu lado, que é o Hildebrando Pafund. Quando nós fizemos o primeiro Poemas da Cidade, o Pafund foi convidado. Aí eu me lembro que ele me chamou de lado um dia e falou assim: Jerônimo, você não pode escrever poesia, não é comigo, eu não posso escrever crônica. Por que você não faz um projeto de crônica? E aí nós fizemos um projeto chamado Crônicas da Cidade. Foi um livrinho com poucas pessoas, um livro pequeno. Crônicas da Cidade, lembra? Você não... o primeiro, Crônicas da Cidade, exato. Aí, depois, no momento seguinte, teve gente que reclamou, dizendo: olha, mas eu quero participar desse projeto, mas eu moro em São Bernardo. Vocês ficam fazendo essa coisa de Santo André, tem que abrir isso. Aí nós falamos: tá bom, então vamos fazer o próximo, vai ser... em vez de ser Crônicas da Cidade, vai se chamar Crônicas Urbanas. Aí todo mundo pode participar. Bom, aí veio gente de vários lugares, mandaram seus textos. Quando a gente começou a olhar os textos, tinha de tudo aí. Tinha crônica, tinha conto, tinha relato de memória, tinha outras narrativas, enfim. E aí a gente falou: mas se a gente fala que vai publicar um livro de crônicas cheio de outras coisas que não são crônicas, vamos mudar o título desse livro, então. Aí o projeto passou a se chamar Prosas Urbanas. Então, todo tipo de texto de prosa, aí tem gente agora que contribui com crônica, com contos, com relatos, enfim. Qualquer lugar, né? E de qualquer lugar também. E já estamos aí na 5ª edição do Prosas Urbanas. Temos o projeto Doe Livros, Transforme Vidas, que é essa biblioteca, essa estante que está atrás de você aí, ó, é desse projeto. As pessoas doam livros para a Copacesso vai atrás de quem quer ler e doa livros também. E tem gente que pega para ler, devolve, outros a gente pega e fala: ó, pode levar, não precisa devolver. É importante que as pessoas leiam. Então, esse projeto Doe Livros, Transforme Vidas já tem aí, deve ter uns 2.000 livros já que a gente arrecadou, que estão sendo doados. Nós temos um projeto
da revista Literando, que é trimestralmente a gente publica uma revista eletrônica. Temos Antologia Poética, que é um projeto também que sai normalmente no início do ano. A gente reúne um grupo e publica um livro com tema livre. Enfim, eu esqueci. Feliz a Poética. Feliz a Poética. Feliz a Poética é um projeto que a gente tem feito em parceria com o Sindicato dos Bancários do ABC, com o Estúdio Musical Arte, que é uma escola de música do Davi Marques, Sindicato dos Professores, o Simpro ABC. Feliz a Poética começou porque essa coisa de falta de espaço para os leitores exporem, comercializarem seus livros, então a gente falou, precisamos criar, já que não tem, vamos criar, vamos trabalhar para isso. Então criamos Feliza, que é a Feira Literária de Santo André. Feliza Poética surgiu dentro da Feliza, pessoas que sugeriram, olha, vamos aproveitar então que tem a Feliza, vamos fazer um concurso de poesias. Então, Leonardo, que tem uma história com concurso de poesia já de muitos anos, é quem coordena isso. O que mais, além do Feliza? Aliás, eu faço parte dessa história. É preciso lembrar que há 30 anos, sei lá quanto tempo, eu estive aqui neste bairro como jurada de um desses primeiros concursos de literatura, a convite de você, Leonardo. Quando eu vinha subindo aí a Queiroz Filho, aí eu me recordei, falei, olha, faz muito tempo que eu estive aqui, já participei de algumas atividades suas lá no centro, no sindicato dos bancários, e acompanho meio que de longe, porque a gente não tem mais condição mesmo de participar de tudo presencialmente, agora menos ainda, mas eu vinha conversando com o Jerônimo quando cheguei aqui, eu disse para o Leonardo que iniciativas como a Copacesso representam verdadeiros lugares sociais. Qualquer coletivo hoje se manter por algum tempo atuante revela não só uma resistência cultural necessária, mas também configura como uma espécie de milagre laico, não ligado à religião, mas um milagre que são poucas as pessoas que tenham essa paixão, essa capacidade de levar uma iniciativa dessas adiante, e há quem acha que a gente ganha dinheiro com esse tipo de coisa. Muita gente acha que eu ganho dinheiro com a minha livraria, com a minha editora, e eu não sei nem o que é isso. Eu não sei o que é tirar um prolabore. Há 30 anos que eu tenho a livraria, eu só perdi dinheiro a vida inteira. Mas nós sabemos bem o que é isso. Mas a paixão está acima. Não há uma razão que explique. É até bíblico, né? Existe uma passagem bíblica que diz que fazer livros é uma história sem fim, né? Ela não acaba, né? Então, isso vem desde a Bíblia, que a gente faz por um desejo de deixar registrado aquilo que está ao nosso redor, que foi escrito, que foi registrado. Então, a gente faz, são os malucos da vida que ninguém sabe porque fazem, mas alguma voz lá, não sei, do além, vem, diz, faz e a gente faz. Então, parabéns aqui a vocês que levam essa iniciativa adiante, esse coletivo adiante. Ó, vocês têm um slogan lá, despertar é preciso, coragem. E eu tenho aqui, se vocês permitem, hoje eu ganhei uma bolsa do poeta Paulo Dantas, que printou por uma coincidência, é preciso coragem. Coragem, escutou? A coincidência da coragem é sinal que nós estamos em torno de uma tragédia social no Brasil, muita gente não se deu conta ainda, e que requer muita coragem. E já dizia o Guimarães Rosa que viver é muito perigoso. E é preciso coragem para viver hoje. É preciso coragem para estar no meio de tanto maluco que anda aí pela rua armado e violento, né? Então, somos esses corajosos. Você encerrou, Geraldo? Sim. Sigamos.
Bom, Dalila, eu só quero Quando só chegar na avisar minha hora, aqui, se eu já falei muito, é só dizer. eu já volto com você para as suas considerações finais, Dalila. Só para quem está nos acompanhando, você que quiser participar, né, do projeto Poemas da Cidade, é só acessar lá o site copacesso.org, tem na barra lateral em Projetos Poemas da Cidade, você faça lá a sua inscrição e participa do projeto conosco. Nós estamos já hoje na terceira atividade do projeto. A primeira foi a definição do calendário, a escolha do tema. A segunda foi uma palestra de aprofundamento que nós tivemos com o professor André, né? Professor André? André Cis. André Cisi, que foi sábado passado. Hoje estamos tendo essa roda de conversa aqui com a Dalila. E a próxima atividade vai ser no dia 8, agora é o tempo onde vocês que vão participar do projeto, é o tempo de maturar tudo isso. A Dalila falou um pouco dessa coisa de maturar, né? Então é o momento de maturar um pouco todo esse absorver, né, todas essas informações que foram passadas, e vamos ter o nosso sarau de apresentação dos poemas, vai ser aqui na sede da Editora Copacesso, no dia 8/10, às 19 horas, tá bom? Então se inscreva lá, eu quero já agradecer a todos os internautas que interagiram conosco, que acompanharam e estiveram conosco até agora. Eu vou passar para a Dalila para as considerações finais, mas parece que o Jerônimo quer falar alguma coisa antes, é isso? Antes de a gente ir para o encerramento, é importante lembrar a todas e a todos que nos ouvem que dia 20, próximo dia 20, nós estaremos lá no Sesc Senat, das 10 às 17 horas, fazendo o encerramento da semana Literando ABC. E eu quero aproveitar também aqui, a Dalila me fez deu um toque lá no início da fala dela. Eu estarei lá no dia 20 lançando um livro em parceria com Nelson Hipólito da Silva, o livro Onde Vamos Trabalhar, onde a gente faz a gente visita um pouco a história do trabalho, as transformações do mundo do trabalho e lança um questionamento que originou o título do livro, Onde Vamos Trabalhar Diante dessa Situação. Então estaremos lançando esse livro lá no dia 20, às 11h30, no Sesc Senat em Santo André. Legal, Jerônimo. Lembrando que a Semana Literando ABC é a semana de abrangência do dia 16 de agosto, que é uma lei municipal aqui na cidade de Santo André, que institui a Semana Municipal de Literatura, e durante essa semana a Editora Copacesso realiza a atividade da Semana Literando ABC, que vai começar na terça-feira com uma roda de conversa sobre o Dia do Livro, e depois nós teremos atividades virtuais na quinta e na sexta à noite, e no sábado, presencialmente, o dia inteiro, lá no Sesc Senat, que fica ali na Rua Vereador José Nancy, número 300, no Parque Jaçatuba. Presencialmente, esperamos vocês lá. Passo para a Dalila, então, para suas considerações finais, e já agradecendo, Dalila, pela sua participação aqui com a gente. O agradecimento é todo meu, Leonardo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade desta convivência entre pessoas que praticam a literatura e também são leitores. A minha palavra vai sempre para o leitor. Sem leitores não há poetas, não há prosadores. Sem leitores a gente não avança, a humanidade não avança. Então, é preciso ler mais, é preciso se informar melhor e é preciso acabar com este período triste em que vive o Brasil. As universidades estão praticamente paradas, sem verbas para continuar, sem dinheiro para pesquisa, ou seja, há um desmonte diário do conhecimento, há um desmonte diário da ciência, e é preciso que nós nos posicionemos sobre isso, porque é muito sério o momento que a gente vive, muito sério. Há uma perseguição ao saber e à cultura. Então, a gente precisa, dia 11, último, foi lida uma carta pela democracia, assinada pelas grandes figuras do país, ligadas a todas as áreas da ciência, das artes,
com 1 milhão de assinaturas e a presença de milhões de pessoas no Brasil inteiro acompanharam a leitura dessa carta. O Brasil todo está muito preocupado com o que está acontecendo no país. Então, é preciso que a gente se informe, que a gente leia mais. E a leitura, ela melhora os cidadãos. Então, viva o livro, viva a literatura e vivam vocês que lutam por ela. Muito obrigada, viu?